E se o mundo ao nosso redor não for real como pensamos? E se tudo o que vemos, tocamos e experimentamos for uma simulação? Você já parou para pensar que a realidade, como a conhecemos, pode ser apenas uma projeção criada pela nossa mente? Parece loucura, não é? Mas, e se eu te dissesse que a ciência já está começando a revelar que o que você conhece como real pode ser apenas uma ilusão? Prepare-se para uma viagem profunda no mistério da nossa percepção do mundo. Hoje, vamos falar sobre uma das mentes mais brilhantes da ciência contemporânea, Tatiana Chernigovskaya, uma neurocientista e linguista russa renomada, que dedicou sua carreira a desvendar os segredos da nossa consciência e da realidade. Ela tem uma teoria intrigante sobre o funcionamento da nossa mente e como ela molda tudo o que acreditamos ser real. Chernigovskaya vai além da neurociência tradicional e desafia tudo o que você pensa saber sobre o mundo. E atenção, no final deste vídeo, eu vou revelar uma reflexão tão profunda e impactante sobre a natureza da realidade que poucos conseguem entender de verdade. E o melhor de tudo, você vai perceber como isso pode mudar sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. Mas antes, quero saber, de onde você está assistindo esse vídeo? Me diga nos comentários, junto com a palavra-chave realidade simulada, porque tem algo escondido aqui que você nunca imaginou. E vou te contar tudo agora. Fique até o final, pois o que você descobrirá hoje pode abrir os seus olhos para uma nova visão do mundo. Será que você tem coragem de enfrentar essa verdade? Vamos começar. O conceito de virtualidade segundo Tatiana Chernigovskaya. Agora, vamos explorar uma das ideias mais fascinantes de Tatiana Chernigovskaya, uma das maiores neurocientistas e linguistas da Rússia. Ela acredita que a realidade que percebemos, aquela que vemos, tocamos e ouvimos, pode não ser o que pensamos que é. Em outras palavras, ela desafia a ideia de que a realidade é algo fixo e objetivo. Para ela, tudo o que experienciamos no nosso dia a dia é uma construção mental, uma simulação criada pelo nosso cérebro. Imagine, por exemplo, que você está olhando para uma árvore. O que você vê, o que você sente ao tocar sua casca, ou até mesmo o som das folhas se mexendo com o vento, tudo isso não é a realidade verdadeira da árvore. É a maneira como o seu cérebro processa os estímulos que ele recebe dos seus sentidos. A realidade, para o nosso cérebro, é uma representação construída com base nas informações que ele recebe. De acordo com Chernigovskaya, nossos sentidos, como a visão, a audição e o tato, não simplesmente registram o que está lá fora. Eles interpretam os estímulos, e é essa interpretação que cria a nossa percepção do mundo. O cérebro, então, constrói uma versão virtual da realidade, a partir dessas informações sensoriais. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Visão. Quando você olha para algo, seus olhos capturam luz e cor. Mas o que você vê, na verdade, é uma interpretação da luz refletida. O seu cérebro organiza tudo isso em uma imagem completa de objetos e cenários, mas essa imagem não é a coisa real, é uma versão dela. Audição. O som que você ouve não é o som real das coisas, mas sim como as ondas sonoras são processadas e transformadas em algo que você pode entender. Você pode ouvir uma música, mas não está ouvindo as ondas sonoras diretamente. Está ouvindo a percepção dessas ondas. Tato. Quando você toca algo, o seu cérebro interpreta os sinais das suas extremidades nervosas e cria uma sensação. A textura e a temperatura que você sente não são propriedades físicas das coisas, mas como seu cérebro interpreta essas informações. Tudo isso nos leva à virtualidade proposta por Tatiana. Para ela, o cérebro não está apenas reagindo ao mundo exterior, mas está ativamente construindo e filtrando a realidade. O que chamamos de real é, na verdade, uma simulação, uma construção mental que nos ajuda a sobreviver e a interagir com o mundo. Mas essa simulação pode ser distorcida, incompleta ou até mesmo ilusória. Então, o que você está vendo, tocando e ouvindo não é necessariamente a verdadeira realidade, mas a realidade virtual criada pelo seu cérebro. É uma visão radical, não é? E isso nos leva a questionar: até que ponto o que estamos experienciando é realmente real? Será que estamos vivendo em uma realidade criada inteiramente dentro da nossa mente? A cada dia, nossos sentidos nos mostram um mundo, mas o que realmente está acontecendo além disso? E se o mundo ao nosso redor for, na verdade, uma grande simulação? Isso é o que Tatiana Chernigovskaya nos convida a refletir. Nossa percepção é apenas uma versão simulada da realidade, uma construção virtual dentro do nosso cérebro. A realidade como uma simulação, teorias científicas. Agora,
Vamos dar um passo além e explorar uma ideia ainda mais ousada que vem ganhando cada vez mais atenção, tanto no campo da filosofia quanto da física moderna: a possibilidade de que estamos vivendo em uma simulação. Você já parou para pensar que, talvez, o mundo em que vivemos não seja tão real quanto parece? E se, na verdade, tudo o que vemos, tocamos e sentimos for apenas uma grande simulação, uma criação gerada por um computador ou algum sistema avançado? Parece ficção científica, mas há cientistas e filósofos renomados que defendem essa ideia de forma séria. Um dos principais teóricos dessa ideia é o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford. Ele propôs, em seu famoso argumento da simulação, que a nossa realidade poderia ser uma simulação computadorizada, criada por uma civilização avançada, muito além da nossa compreensão. De acordo com Bostrom, existem 3 possibilidades sobre o futuro da humanidade. A primeira possibilidade é que as civilizações avançadas não conseguem alcançar uma tecnologia suficientemente desenvolvida para criar simulações de seus antepassados. A segunda possibilidade é que as civilizações avançadas têm a capacidade de criar simulações de seus antepassados, mas optam por não fazer isso por razões éticas ou outros motivos. E a terceira possibilidade, a mais interessante e intrigante, é que estamos de fato vivendo em uma simulação, criada por uma civilização tão avançada que sequer conseguimos perceber sua existência. Bostrom não diz que com certeza estamos em uma simulação, mas ele coloca essas possibilidades de forma tão convincente que fica difícil ignorar. E a melhor parte é que ele explica que, com o avanço da tecnologia, seria possível que uma civilização no futuro estivesse criando simulações extremamente realistas, de tal forma que as entidades simuladas, como nós, não teriam ideia de que sua realidade é, de fato, uma construção. E isso nos leva diretamente à física moderna, que também coloca em xeque a ideia de que vivemos em um mundo sólido e tangível. A mecânica quântica, por exemplo, está desafiando há tempos a visão tradicional da realidade. Um dos princípios mais fascinantes da mecânica quântica é o princípio da indeterminação de Heisenberg, que sugere que, em escalas subatômicas, as partículas não têm uma posição ou velocidade definidas até serem observadas. Isso significa que, até que algo seja observado, não podemos afirmar com certeza o que está acontecendo com essas partículas. Em outras palavras, a realidade não se materializa até que seja percebida por um observador. Além disso, experimentos como o paradoxo da dupla fenda, onde partículas subatômicas agem de maneira diferente quando observadas, sugerem que a observação, ou a percepção, é fundamental para criar a realidade como a entendemos. Isso levanta uma questão inquietante. Será que a realidade é uma projeção, algo que só se torna concreto quando a observamos? E se for assim, como podemos saber se o que estamos vendo e experimentando é real ou uma construção, algo virtual? Essas teorias abrem um campo gigantesco de discussão e nos fazem questionar a própria natureza da realidade. O que estamos vendo, tocando e ouvindo pode ser uma projeção gerada por um sistema ou uma simulação altamente sofisticada. Tudo o que experimentamos pode ser parte de um programa que está sendo executado, e nós somos os jogadores, ou melhor dizendo, os observadores dentro dessa simulação. E aqui vem a pergunta fundamental. Se estamos de fato vivendo em uma simulação, o que isso significa para a nossa percepção da vida, do universo e de nós mesmos? Estamos no controle da nossa realidade ou somos apenas peças de um grande experimento cósmico? E mais importante ainda, se nossa realidade for uma simulação, quem está por trás dela? Essas questões podem parecer sci-fi, mas estão sendo debatidas cada vez mais por cientistas e filósofos sérios. E como vimos através das ideias de Tatiana Chernigovskaya e os estudos sobre a virtualidade da realidade, essas perguntas são mais reais do que imaginamos. Percepção da realidade no cotidiano. Você já teve a sensação de que está vivendo em um loop? Ou que algo está acontecendo de forma predestinada? Agora imagine o seguinte: você está no seu dia a dia, indo ao trabalho, conversando com amigos, talvez até fazendo algo trivial, e de repente, sente como se estivesse vivendo a mesma situação novamente, como se fosse uma repetição exata de algo que aconteceu no passado. Esse fenômeno é o famoso déjà vu, aquela sensação estranha de que já vivemos uma situação antes, mesmo sabendo que isso é impossível. O que se passa em nosso cérebro quando experimentamos algo assim? O que estamos realmente sentindo? O déjà vu é apenas um exemplo de como nossa percepção da realidade pode ser enganada. Essa sensação de já viver algo pode ser uma falha na memória do cérebro. Mas e se não for apenas isso? E se for algo mais profundo? Algo que nos conecta a uma realidade paralela ou até mesmo a uma simulação?
É aí que entramos em um território fascinante, onde a linha entre o real e o imaginário começa a se desfocar. Agora, vamos falar de outro fenômeno que também desafia a lógica da realidade concreta: os sonhos lúcidos. Já teve a sensação de que estava no controle do seu próprio sonho? Em um sonho lúcido, você tem plena consciência de que está sonhando, e mais impressionante ainda, você pode controlar o que acontece enquanto está nesse estado. Como isso é possível? Se nossos sonhos podem parecer tão reais e tão controláveis, o que isso diz sobre a natureza da realidade que vivemos durante o dia? E se de alguma forma nossa vida cotidiana também fosse um tipo de sonho ou simulação, onde apenas algumas pessoas, ou talvez todos, em momentos específicos, tivessem a capacidade de acordar e perceber a verdadeira natureza do que está acontecendo? Esses exemplos podem parecer excêntricos, mas eles nos fazem questionar uma coisa importante: quão confiável é a nossa percepção da realidade? O que vemos e sentimos, será que é realmente o que é? Ou será que tudo não passa de uma ilusão construída pelo nosso cérebro? Esse conceito de manipulação da percepção da realidade não está restrito apenas a fenômenos como o déjà vu ou os sonhos lúcidos. Em nosso dia a dia, estamos constantemente sendo manipulados por ilusões. Isso pode ser visto em simples truques de mágica, onde nossa mente é enganada a acreditar em algo que não está acontecendo. Por exemplo, um ilusionista faz um objeto desaparecer diante dos seus olhos, mas, na realidade, o que acontece é uma manipulação da sua percepção, onde seu cérebro é enganado para preencher as lacunas daquilo que ele não consegue entender. E, em um nível mais moderno, a tecnologia também vem nos mostrando o quanto nossa percepção pode ser manipulada. Pense em jogos de realidade virtual. Esses jogos imersivos criam uma experiência onde você sente como se estivesse em um outro mundo, em um universo completamente diferente. Mas a verdade é que tudo não passa de imagens digitais projetadas em um headset. Seu cérebro aceita essa realidade como verdadeira, mesmo sabendo que é apenas um conjunto de pixels. Esses exemplos não são apenas curiosidades sobre como nosso cérebro funciona. Eles são um alerta sobre o quão fragilmente construímos a nossa realidade. Se tudo o que vemos, ouvimos e sentimos pode ser manipulado, então o que mais está sendo modificado ou controlado sem que percebamos? Será que as realidades paralelas, ou o mundo da simulação, são apenas um reflexo das inúmeras maneiras pelas quais nossa mente pode distorcer ou alterar aquilo que chamamos de real? Como vimos nas teorias de Tatiana Chernigovskaya, nossa percepção da realidade é de fato uma construção. Cada um de nós constrói sua própria realidade baseada nas informações sensoriais que recebe e processa. E se essas percepções podem ser manipuladas, por que não poderia nossa realidade inteira ser uma construção maior, feita para nos enganar ou nos guiar por caminhos específicos? Isso nos leva a um ponto crucial. Se nossas percepções podem ser manipuladas, o que mais pode estar sendo alterado ao nosso redor, sem que saibamos? Estamos em um loop contínuo, onde as realidades se misturam, e nós somos apenas observadores de um grande palco que nos ilude para acreditar que tudo é real, quando talvez seja apenas uma projeção. Essas questões não têm respostas fáceis, mas certamente nos fazem refletir sobre o que é real e o que é apenas uma construção mental. O que você acha? Será que a realidade em que você vive é realmente a única que existe? Tecnologia e o futuro da realidade virtual. O limite entre o real e o virtual está desaparecendo. À medida que a tecnologia avança, uma pergunta crucial começa a surgir: até onde a realidade virtual pode nos enganar? O desenvolvimento da realidade virtual, RV, e da realidade aumentada, RA, tem se acelerado de maneira impressionante, e as experiências que essas tecnologias oferecem estão ficando cada vez mais difíceis de distinguir daquilo que consideramos real. Nos últimos anos, a evolução dos jogos e simulações virtuais criou mundos imersivos em que podemos, de maneira quase completa, experimentar tudo como se fosse de fato a realidade. Jogos de realidade virtual como Half-Life Alyx ou simuladores de voo avançados permitem que os jogadores entrem em mundos digitais altamente detalhados, nos quais interagem com ambientes e personagens de forma tão fluida e realista que a sensação de estar vivendo nesse universo é praticamente inconfundível com o mundo físico. Mas não é só nos jogos que a linha entre o real e o virtual começa a se apagar. Em áreas como medicina, educação e treinamento, os dispositivos de RV estão criando experiências tão envolventes que podem ser utilizadas para simular cirurgias, treinamentos militares ou educação virtual,
de maneira que os usuários se sintam fisicamente presentes em uma situação, mesmo estando a quilômetros de distância. A tecnologia de realidade aumentada, como o Pokémon Go ou os dispositivos Microsoft HoloLens, leva isso um passo além, misturando elementos virtuais com o mundo real. Em vez de simplesmente criar um mundo virtual à parte, a RA coloca imagens, sons e sensações digitais diretamente sobre o que vemos no mundo físico, criando uma realidade que mistura o tangível com o digital de maneira tão fluida que fica quase impossível perceber onde começa uma e termina a outra. O que tudo isso nos diz sobre a natureza da nossa percepção da realidade? Com a ajuda de dispositivos como os óculos de realidade virtual, luvas sensoriais e dispositivos de estimulação cerebral, é possível enganar os nossos sentidos de maneiras que antes eram impensáveis. Através de simulações cada vez mais realistas, conseguimos criar experiências de imersão total que ativam todas as nossas percepções sensoriais: visão, audição, tato e até mesmo o equilíbrio e movimento. Quando usamos essas tecnologias, o cérebro não consegue mais diferenciar se está vivenciando algo real ou se está apenas sendo imerso em uma simulação altamente convincente. E o que acontece quando começamos a questionar o que é real? À medida que a tecnologia avança, o impacto disso na nossa percepção de mundo é profundo. O desenvolvimento de inteligência artificial, IA, especialmente em áreas como chatbots, assistentes virtuais e modelos de IA generativos, também está levantando questões sobre a autenticidade das interações humanas. Máquinas e algoritmos agora têm a capacidade de criar experiências emocionais e até de imitar emoções humanas, tornando mais difícil distinguir se uma interação está acontecendo com um ser humano real ou uma máquina. Isso também leva a uma reflexão sobre as consequências futuras da tecnologia na percepção humana. O que acontecerá quando as pessoas passarem mais tempo interagindo com realidades virtuais ou com inteligências artificiais do que com o mundo físico? Será que nossas experiências reais perderão o significado quando estivermos imersos em mundos digitais que podem ser moldados à nossa vontade? A dependência da realidade virtual para entretenimento, socialização e trabalho pode levar a um ponto em que a realidade e a simulação se tornam indistinguíveis para as novas gerações. De fato, o futuro da RV e RA traz tanto promessas quanto desafios. Por um lado, temos a possibilidade de criar mundos mais ricos e dinâmicos, onde as limitações físicas e espaciais são superadas. Isso pode trazer uma revolução em áreas como educação, onde os alunos podem viajar no tempo ou explorar o espaço sem sair de casa, ou em terapias imersivas que ajudam no tratamento de traumas e fobias. Por outro lado, as implicações filosóficas e psicológicas dessa imersão crescente na tecnologia são profundas. Se vivemos em um mundo onde as experiências digitais podem ser tão reais quanto as experiências físicas, o que isso diz sobre a verdadeira natureza da realidade? Será que nossa percepção do que é real começará a ser determinada pelo que sentimos e experimentamos, independentemente de ser físico ou digital? Em breve, é possível que sejamos confrontados com uma escolha: abandonar as limitações do mundo físico e viver em uma realidade virtual onde nossas possibilidades sejam infinitas, ou aceitar as imperfeições e as experiências tangíveis da vida real. O que escolheremos? Mais importante ainda, o que é real para você? O que isso significa para nós? Agora que exploramos as ideias intrigantes de Tatiana Chernigovskaya sobre a percepção da realidade como uma construção mental e o conceito de que vivemos em uma simulação, é impossível não se perguntar: qual é o verdadeiro significado disso para a nossa vida? Se tudo o que percebemos como real é, na verdade, uma ilusão criada pelo nosso cérebro ou uma simulação altamente sofisticada, o que isso diz sobre o propósito da nossa vida? Somos apenas personagens em um jogo ou figuras em uma tela digital, movendo-nos sem consciência real de nosso destino ou de nosso impacto? Ou, ao contrário, isso abre novas possibilidades para entendermos nossa existência de uma forma mais profunda e transcendental. A consciência humana, o verdadeiro mistério. A consciência humana sempre foi um dos maiores mistérios para filósofos, cientistas e espiritualistas. Como podemos ter a experiência de ser eu, de pensar, sentir e perceber? Se nossa percepção da realidade é uma construção mental, como podemos estar tão certos de que existimos de maneira independente do que experimentamos? A ideia de que somos conscientes dentro de uma realidade criada pode até fazer com que muitos se perguntem: a consciência é realmente uma propriedade do cérebro? Ou ela é algo que transcende a simulação em que estamos imersos? Isso nos leva a uma reflexão fundamental sobre a natureza da existência.
Se tudo o que experimentamos é uma projeção, será que a nossa realidade tem algum propósito ou significado além de ser uma experiência sensorial temporária? Se sim, quem está nos guiando ou criando essas experiências? E mais importante ainda, qual é o papel de nossa alma ou espírito, se existirmos em uma realidade fabricada? O propósito da vida: livre-arbítrio ou simulação programada? Essa ideia de que vivemos em uma simulação também levanta outra grande questão. Será que temos realmente controle sobre nossas vidas? Ou será que tudo já está programado e estamos apenas jogando um papel dentro de uma realidade predestinada? A noção de livre-arbítrio pode ser desafiada por essas teorias, pois se estamos vivendo dentro de uma simulação, talvez nossas escolhas não sejam tão livres quanto imaginamos. Será que nossos desejos, ações e caminhos já foram definidos de alguma forma? Ou estamos apenas reagindo a estímulos criados por uma força superior, seja uma inteligência artificial ou alguma outra entidade além da nossa compreensão? Essa reflexão pode ser assustadora, mas também pode oferecer uma nova perspectiva de aceitação e serenidade, caso possamos entender que nossa vida tem uma lógica maior, talvez além do que conseguimos perceber. Espiritualidade e existência após a morte. O que acontece quando a simulação acaba? E a questão mais intrigante que surge dessas ideias é sobre a vida após a morte. Se nossa realidade é uma construção ou uma simulação, o que acontece conosco quando nossa experiência chega ao fim? Será que a morte é simplesmente o fim da simulação? Ou existe algo mais profundo, algo além dessa experiência sensorial? A ideia de uma vida após a morte ganha uma nova dimensão quando refletimos sobre a possibilidade de que a morte possa ser apenas uma transição para outra forma de existência ou uma mudança de simulação. Talvez, ao invés de ver a morte como um fim definitivo, possamos começar a encará-la como uma mudança de plano, uma forma de transitar para outra camada de realidade, onde a experiência e a consciência continuam, mas de forma diferente. O que acontecerá quando sairmos dessa simulação, se de fato estivermos nela? Será que continuaremos a nossa jornada em outro plano de realidade? Ou voltaremos a viver dentro de uma nova simulação, talvez em outra forma de existência? Mudando a forma como vemos o mundo e nossas vidas. Agora, pensando sobre tudo isso, como você enxerga sua própria vida e o mundo ao seu redor? Será que, ao considerar a possibilidade de que nossa realidade é, de fato, uma construção ou uma simulação, isso altera a forma como você vê o seu propósito e o significado de suas ações? Será que, se a realidade for uma simulação, nossos objetivos e nossas paixões ainda têm valor? Ou talvez isso nos libere da necessidade de buscar aprovação ou significados externos, permitindo-nos viver mais plenamente no momento presente e criar nossas próprias experiências, sabendo que estamos dentro de uma grande matriz? E a grande pergunta que eu quero te fazer: você está pronto para olhar para o mundo de uma maneira completamente diferente? Se a realidade for uma projeção criada pela sua mente ou por uma inteligência superior, o que isso significa para o modo como você vive hoje? Como isso afeta as escolhas que você faz, os relacionamentos que constrói e o propósito que você persegue? A conexão entre ciência e espiritualidade. Você sabia que algumas das ideias mais modernas da física e neurociência têm uma impressionante semelhança com conceitos antigos de diversas tradições espirituais? Pode parecer um choque à primeira vista, mas, de fato, algumas das principais correntes filosóficas e espirituais do passado já defendiam que a realidade que percebemos não é tão concreta quanto parece. E hoje, as ciências estão explorando essas mesmas ideias, desafiando profundamente nossa compreensão sobre o que é real. Maya, a ilusão da realidade no hinduísmo. Um dos conceitos mais fascinantes vem do hinduísmo, especialmente através da filosofia vedântica, que ensina sobre Maya, a ideia de que o mundo material é uma ilusão. Para os antigos pensadores indianos, a realidade em que vivemos não é o que ela parece ser, mas sim uma projeção, uma máscara, que esconde a verdadeira essência do universo. Maya é a ilusão que nos impede de ver a verdade última e nos faz acreditar que o que percebemos com nossos sentidos é a totalidade da existência. De acordo com essa visão, as aparências enganam, e as coisas que consideramos reais, como objetos, eventos e até mesmo nossas próprias vidas, são manifestações temporárias e distorcidas de uma verdade mais profunda. A ideia de que a realidade é uma ilusão é, portanto, uma reflexão central em muitas escolas filosóficas indianas e está intrinsecamente ligada ao caminho espiritual, que busca ir além das aparências para alcançar o conhecimento supremo ou a realidade absoluta. O alinhamento com a física moderna. Aqui entra o ponto fascinante.
Muitas dessas ideias antigas estão começando a ser refletidas na física moderna. Especialmente com as descobertas da mecânica quântica, os cientistas começaram a perceber que a natureza da realidade não é tão sólida quanto parecia. Experimentos como os da partícula quântica demonstram que a matéria pode existir em múltiplos estados simultaneamente e que o observador tem um papel fundamental na determinação do que se torna real. Em outras palavras, o simples ato de observar algo pode influenciar como ele se comporta, o que sugere que a realidade não é algo fixo e objetivo, mas sim uma construção influenciada por nossas percepções e interações. A famosa dualidade onda-partícula, onde partículas subatômicas podem se comportar tanto como partículas sólidas quanto como ondas de probabilidade, desafia nossa compreensão do que é real. Em certo sentido, a realidade quântica parece mais parecida com a visão espiritualista de que o mundo material é uma manifestação transitória, e a verdadeira natureza das coisas está além de nossa percepção direta. Neurociência e a construção da realidade. A neurociência também entra nessa discussão. Alguns dos maiores estudiosos da mente, como David Eagleman e Antônio Damasio, argumentam que a realidade que vivemos é uma construção do nosso cérebro. Em outras palavras, o que você vê, ouve, sente e toca não é exatamente o mundo lá fora, mas uma representação mental criada pelo seu cérebro com base em informações sensoriais. De acordo com essas pesquisas, nossos sentidos não nos oferecem uma cópia perfeita da realidade. Ao contrário, eles geram uma simulação do mundo exterior, ajustada às necessidades do nosso organismo e às nossas experiências passadas. Essa ideia ressoa fortemente com as antigas filosofias que já falavam sobre o mundo como uma ilusão. A grande diferença é que, hoje, estamos começando a entender, de uma perspectiva científica, que o que chamamos de realidade não é necessariamente o que ela parece ser. As descobertas sobre como o cérebro processa informações, cria memórias e gera percepções demonstram que nossa experiência do mundo é muito mais subjetiva e moldada por nosso estado mental do que imaginávamos. A convergência entre ciência e espiritualidade. Agora, quando colocamos todas essas informações juntas, começa a surgir uma imagem muito mais interessante. Ciência e espiritualidade, separadas por séculos, estão começando a convergir em suas visões sobre a natureza da realidade. As tradições espirituais antigas e as descobertas científicas modernas oferecem uma visão semelhante. A realidade não é o que parece ser. Ambas sugerem que nossa experiência do mundo é apenas uma camada superficial de algo muito mais profundo, seja uma ilusão criada por nossa mente ou uma projeção de uma realidade maior e mais complexa. Este alinhamento entre a física moderna e a espiritualidade também traz novas possibilidades para o entendimento da consciência, da vida após a morte e da natureza da existência. Se a realidade que vivemos não é tão concreta quanto pensamos, isso abre espaço para novas formas de compreensão sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O que isso significa para nós? Tudo isso nos leva a uma grande pergunta. Se a realidade é uma ilusão, o que realmente importa? Se tudo o que vemos e experimentamos é uma construção mental ou uma simulação, então como devemos viver nossas vidas e o que devemos valorizar? Talvez a verdadeira realidade esteja além de nossos sentidos, e talvez o nosso objetivo seja olhar além da superfície e alcançar uma compreensão mais profunda da vida e do universo. A convergência entre ciência e espiritualidade não é apenas fascinante, mas também nos desafia a repensar nossas próprias crenças e percepções sobre o mundo. E você, o que acha? Está pronto para questionar a natureza da sua própria realidade? Deixe seu comentário e compartilhe seus pensamentos sobre essa conexão entre ciência e espiritualidade. E se a realidade como a conhecemos fosse apenas uma projeção de nossa mente? E se tudo o que vemos, tocamos e vivemos ao nosso redor fosse, na verdade, uma simulação criada por nossas percepções, nossos sentidos e até por algo além da nossa compreensão? O que isso mudaria em nossa jornada pessoal e no nosso entendimento sobre a vida, o universo e o nosso próprio propósito? Essas questões são mais do que apenas desafios filosóficos. Elas nos convidam a refletir profundamente sobre a natureza da nossa existência. Se a realidade que percebemos é, na verdade, uma construção da mente ou uma projeção de algo maior, como devemos entender o nosso papel dentro disso tudo? Será que estamos realmente vivendo no mundo real ou estamos apenas sonhando com ele? Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha sobre essa ideia? Será que a realidade é uma ilusão? Ou será que existe algo mais profundo e misterioso por trás de tudo o que vemos e experimentamos? Quero ouvir o que
Você pensa, pois essa é uma discussão que pode nos levar a novos entendimentos sobre o mundo. E se você quer continuar explorando como a ciência está desafiando as nossas percepções da realidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque o que vamos explorar a seguir pode mudar tudo o que você conhece sobre o mundo e sobre o seu próprio entendimento da existência. Vamos juntos nessa jornada para descobrir a verdade que está por trás da realidade. Até o próximo vídeo.